Castro Laboreiro, entre Brandas e Inverneiras, escrito por Luísa Pinto. A tradição perde-se no tempo, estando em vias de desaparecer para sempre. Em Castro Laboreiro, concelho de Melgaço, já não são precisos todos os dedos de uma mão para contar as famílias nómadas, que ainda se mudam entre as brandas, pequenas povoações em terras elevadas e soalheiras, e as inverneiras, aldeias em vales abrigados para se protegerem dos rigores da montanha. A tradição castreja, que remonta a tempos imemoriais e que tem registros a partir do século XVI, determina que as mudanças entre as brandas e as inverneiras se façam ao sabor do calendário religioso. Desce-se à inverneira para passar o Natal, sobe-se à branda para viver a Páscoa. O nomadismo peculiar de Castro Laboreiro não se confunde com nada nem com ninguém. Ao contrário da transumância, que ainda existe em algumas serras do país, que leva os pastores a subir à montanha para procurar pastos no verão, pernoitando nas chamadas cardenhas, que ficavam nas brandas, em Castro Laboreiro as mudanças são feitas para as inverneiras e não envolvem apenas os pastores. Quando se muda, muda a família toda. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2022. A coleção Retratos da Fundação traz aos leitores um olhar próximo sobre a realidade do país, Portugal contado e vivido, narrado por quem o viu e vê de perto. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Prólogo. Um revelador eclipse total. Fui pela primeira vez a Castro Laboreiro em agosto de 1999. Tenho razões muito concretas para me lembrar bem do mês, era verão alto, calor escaldante, e do ano. Estava então anunciado o maior eclipse solar do século. Seria a última vez que, no final do milénio, a Lua iria tapar por completo o Sol e o dia ficaria noite. Só visível com a ajuda de uns óculos especiais que rapidamente esgotaram nas farmácias. O pretexto da visita não foi o eclipse. Foi acompanhar o meu marido, então namorado, e o objetivo era passar uns dias com a família. Para ele, tratava-se de um regresso às férias da adolescência, aos tempos em que a família se habituou e o acostumou a trocar as muito concorridas águas quentes do Algarve pelas tão geladas e estimulantes águas cristalinas da Serra. Durante largos anos seguidos, a família alugava por 2 semanas uma antiga casa de vigia florestal no Barreiro, uma inverneira que hoje em dia está praticamente abandonada, e a casa de vigia florestal também. Já tinha ouvido muitas histórias dessas férias juvenis, bem como descrições sobre as paisagens deslumbrantes, o rio pristino, o castelo surpreendente e as pontes fotogénicas. Subir a Castro Laboreiro seria para mim, também, uma oportunidade para conhecer um pouco mais do único Parque Nacional Português. Conhecia melhor o Gerês do que a Peneda e todas as oportunidades são boas para subir à serra. Tenho origens rurais. Os verões da minha infância foram passados numa aldeia do Douro. Gosto de verões nas aldeias, de serões que se prolongam à mesa entre tainadas e gargalhadas. O programa entusiasmava-me. Mas por causa desta minha estreia em Castro Laboreiro se dar por altura do eclipse, o meu contacto com os castrejos foi muito além do relacionamento normal que é dado aos turistas. E as conversas foram além dos pedidos de pão fresco, um café curto ou para que lado é o trilho que sobe ao castelo. Começava a dar os meus primeiros passos como jornalista e o público espalhou repórteres pelos 4 cantos do país.
E eu, que estava numa das aldeias mais remotas de Portugal, onde a estrada acaba no meio do nada para depois começar a Espanha, ofereci-me para relatar o que encontrasse por ali. Encontrei gente aterrorizada, com medo do fim do mundo. Mesmo depois de a voz mais ouvida da terra, a do padre Aníbal, ter ecoado no púlpito da pequena igreja românica a dizer que não havia perigo, que eclipse não era apocalipse, o medo resistia. A prudência imperou. De véspera, andei pelas ruas da freguesia, o que significa percorrer vários povoados. Ia perguntando a quem encontrava onde iam ver o eclipse, que expectativas tinham, se tinham preparado, o que iriam fazer. Preparar o eclipse seria pouco mais do que arranjar o tal par de óculos ou escurecer um pedaço de vidro com uma chama. A técnica foi abundantemente divulgada, mesmo que naquela altura ainda não estivessem as redes sociais disseminadas como hoje, a facilitar a informação e a desinformação. Mas o empenho, no momento, era possibilitar que toda a gente pudesse assistir àquele fenómeno astronómico. As perguntas que fui fazendo aos castrejos que encontrei tiveram respostas coincidentes. Quase todos pretendiam escurecer as portadas, enfiar-se dentro de casa, esperar que as 11 horas chegassem rápido e o fim do mundo temido continuasse, afinal, adiado. Agarravam-se ao dito: dos 1000 passarás, aos 2000 não chegarás. Lembravam-se que em 1999 era o último ano. O sol desaparecer do céu não podia ser um bom sinal. Às 10h51, como previsto, a lua tapou totalmente o sol, mas logo de seguida destapou-o de novo. A vida prosseguiu, como sempre. O padre Aníbal tinha razão, não foi o apocalipse. Tudo voltou a ser como era antes. O eclipse solar revelou-me gente que não vai com modas nem com recomendações. Mostrou-me gente que faz o que sente e gente que diz o que pensa. Gente habituada a sobreviver e que aprendeu a viver. Fiquei rendida a Castro Laboreiro. Voltei lá mais vezes. Algumas vezes. Sempre poucas, para o tanto que há para ver e fazer. 20 anos depois, em agosto de 2020, estive de novo em Castro Laboreiro, outra vez com a família, agora com filhos pela mão. E no núcleo museológico de Castro Laboreiro, onde lhes fui dar a conhecer algumas das tradições da região. Estivemos a apreciar longamente a informação contida no muito eficaz e curioso mapa que explicava como a população se organizava ao longo do ano, entre brandas e inverneiras. As brandas eram as aldeias situadas nos lugares mais altos da serra, e as inverneiras, tal como o nome indica, eram as aldeias onde a população ia passar os meses mais rigorosos do inverno, procurando proteção no vale encaixado do rio Laboreiro. Até que ouvimos Filipe Sousa, o funcionário do museu, dizer, por entre frases apressadas, que ainda havia gente a fazer a mudança. Ainda havia famílias que estavam numa casa durante o verão e passavam para outra durante o inverno. Todos os anos se mudavam 2 vezes. E questionei-me o que levaria estas famílias a continuarem a mudar de pouso com tudo o que uma mudança implica. Na minha cabeça, que já mudei de casa 3 vezes e não tenho boas recordações da logística que implica, nem da trabalheira que dá, aumentava a perplexidade. Filipe insistiu que sim, que ainda há famílias a mudar, algumas com elementos do agregado sem mobilidade, acamados. Mas a tradição é para manter, dizia. Estas famílias são os últimos guardiões dessa secular tradição, explicava. Aquelas palavras ficaram a ecoar na minha mente e a aguçar a minha curiosidade. Transumância em pleno século XXI. Gostava de ver isso, pensei para com os meus botões. Só parei de pensar quando ficou de algum modo combinado que, em dezembro, voltaria à aldeia para acompanhar essas movimentações. Foi assim que cheguei à Leonor e à Isalina, à Adília e à Almerinda, à Raquelinda. Fui guiada pela Elizabeth e pelo Filipe, verdadeiros anfitriões que me revelaram todas as peculiaridades deste povo. Foram eles que me apresentaram a estas mulheres, mas também há algumas tradições e contradições deste lugar. É um lugar como não há outro no mundo, uma espécie de aldeia que se espalha por 40 povoados, em que a população se divide entre camarros, truitinhas e gorriões, e que se explica e organiza entre ambas as margens do rio Laboreiro. Os castrejos fazem o que pensam, dizem o que sentem. Em dezembro de 2020, a Leonor e a Isalina, a Adília e a Almerinda e a Raquelinda organizaram a mudança. Passaram da casa de cima para a casa de baixo. Em março subiram todas à branda.
Todas menos a Raquelinda, que, com tristeza, parou com as mudas. Os últimos guardiões desta secular tradição estão a desistir. Leonor, a mais nova das mulheres que continua a fazer a mudança, já avisou que não a vai fazer para sempre. Num futuro muito próximo, a tradição vai eclipsar-se de vez. Introdução. O mês de dezembro de 2020 arrancou com muito frio, com temperaturas capazes de pintar de branco as zonas montanhosas do país. No concelho de Melgaço, a vila de Castro Laboreiro, alcandurada num planalto com 1100 metros de altitude, toda ela inserida nas paisagens protegidas do Parque Nacional da Peneda Gerês, não foi naturalmente exceção. No primeiro fim de semana de dezembro, Castro Laboreiro foi palco de um denso e imaculado nevão, daqueles que se foram tornando raros, mas que, quando regressam, servem bem para sublinhar a importância de continuar a fazer a muda, isto é, passar da Casa da Branda para a da Inverneira. A muda é uma tradição seguida pelos castrejos desde tempos imemoriais. Os mais velhos fazem-na porque os pais a faziam e os avós também. E os avós faziam como os pais, os avós e os bisavós e assim sucessivamente. Assim, até aos tempos em que quase não há registros escritos, mas se adivinham as práticas e se justificam as ações. A mudança da Branda para a Inverneira deve fazer-se por volta do dia 15 de dezembro. O objetivo é terem tudo pronto para a consoada naquela que, às vezes, chamam Casa de Baixo. Depois voltarão a subir em março, a tempo de passarem a Páscoa na Branda. Aqui a data de referência é móvel, para corresponder às oscilações que anualmente ditam os calendários religiosos e civis. É sexta-feira. O calendário marca 11 de dezembro de 2020. Isalina Fernandes, 78 anos, viúva de facto há 10, veste negro muito antes disso. E a única filha, Leonor Rodrigues, solteira, 56 anos, já começaram a preparar tudo de novo. Estão em Padre Souro, a aldeia onde passam a maior parte do ano. Apesar de as convenções dizerem que o inverno só chegaria dali a 11 dias, no dia 22, a verdade é que eram 6 da tarde e já parecia que a noite ia alta, tal o breu em que está mergulhada a aldeia. A neblina cerrada engoliu o povoado. O nevoeiro e a umidade mal permitem que a iluminação pública cumpra a sua função e nos clareie o caminho. Mais eficaz do que aqueles candeeiros tímidos é o cheiro a lume que sai das chaminés. O fumo não se vê, mas o olfato ajuda, e quais perdigueiros conseguimos encontrar a casa de Isalina e Leonor. Combinamos o primeiro encontro na véspera da muda. É final de tarde, mãe e filha estão na loja, a parte térrea da casa que serve de armazém a tudo o que for preciso. As paredes interiores mostram o laranja do tijolo e as paredes por rebocar são sintoma de que é sítio que não priorizam, que as obras se podem eternizar. Há arcas frigoríficas, alfaias agrícolas, outros instrumentos de trabalho e há sacos de vários tamanhos, materiais e feitios, invariavelmente cheios. Leonor explica que nos últimos dias foi arrumando algumas tralhas, isto é, algumas coisas de que sabe que vai precisar para trabalhar e para comer. Até então, a azáfama já tinha sido grande, mas agora os preparativos possíveis já estão terminados e é hora de recolher. Mãe e filha deitam-se sempre cedo, não há que fazer com o breu. Aquecem-se, comem qualquer coisa, veem televisão, vão dormir e esperar que o dia nasça para começar a mudança para a Inverneira. Cainheiras. Raquelinda Gonçalves avisou que ia esperar mais uns dias, nem sabe bem quantos. A Raquelinda, de 70 anos, irão juntar-se o irmão, de 75, e o marido, de 76. O marido sofreu um segundo acidente vascular cerebral, AVC, naquele ano, e a mobilidade ficou ainda mais comprometida. A muda é cada vez mais custosa. Vou esperar que venham mais dias de bom tempo, porque senão não consigo. Com gesto meigo e voz doce, Raquelinda não tenta esconder a preocupação que o olhar franqueia. Explica que não consegue fixar uma data, porque precisa de dias mais a menos, sempre a pensar no conforto do marido. Tenho de lá chegar e ter a casa quentinha. Com o meu marido em cadeira de rodas, tudo fica mais difícil. Foi o nevão daquele primeiro fim de semana de dezembro que a assustou. Raquelinda continua a manter o objetivo de ir passar o Natal à entalada. Tem lá o único vizinho da aldeia à espera que chegue a companhia. Nunca passei o Natal em mais lado nenhum, explica.
Para as irmãs Almerinda Domingues, de 69 anos, e Adília Domingues, de 66 anos, que moram na aldeia da Seara, ir passar o Natal à aldeia do Bico já não é prioridade, nem preocupação. Essa é uma parte da tradição que já deixaram cair. Há uns anos começámos a ir só nos primeiros dias de janeiro, avisa Almerinda. Com as duas irmãs vivem outros 2 irmãos, ambos mais velhos, também eles com mobilidade muito reduzida. Vão para a aldeia de baixo o menos tempo possível. Até porque no Bico já nem temos vizinhos, não vive lá mais ninguém, explica a Adília. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.